programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá amigos, aqui estamos mais uma vez com o nosso Cultura Espírita, um programa do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. E como sempre, estamos contando com o apoio, com a participação lá do outro lado do vidro, do nosso estúdio, né, do Toninho Barbosa, com a sua experiência, o seu trabalho sempre muito apreciado e traduzindo, né, tudo aquilo que nós falamos na sua edição e na sua preparação dos arquivos do programa. Ao Toninho, nosso sempre muito obrigado. Bom, nós estamos aqui mais uma vez com eu, a Saruí Franco de Moraes, o Geraldo Cardoso e o Joel Vaz. A gente continua dando uma cobertura para as múltiplas atividades do César, né? Ele está, como sempre, na correria dele, mas sem dúvida nenhuma ele vai logo conseguir se desvencilhar dessas múltiplas atividades e ele estará aqui conosco, como sempre esteve. Então, Geraldo, para a sua saudação aos nossos amigos. Meus amigos, muito feliz de podermos estarmos juntos de novo, na paz de Jesus. E o Joel Vaz, sempre presente com a sua agenda, né? A sua agendinha do bem, da luz, né? Da espiritualidade e das casas espíritas. Né? Por favor, Joel, sua saudação e suas notícias. Amigos queridos, Jesus no coração sempre, e nada nos faltará. O nosso querido amigo Ricardo Pavão, que é responsável pelo desenvolvimento institucional da obra social Dona Neca, convida todos para a nova programação que se inicia agora, que é belíssima, objetivando principalmente o cuidado com as crianças, a proteção das crianças. Vale a pena fazer uma visita a essa instituição que é maravilhosa. Ela fica ali na rua Gazeta da Noite, 302, na Taquara. Visitem, que vai ser uma festa. Hoje à noite, às 19h30, no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea, eu espero por vocês para ouvir a palestra da terapeuta Margaret Lowe. A Meg, ela é uma terapeuta extraordinária e ela tem uma experiência muito grande de atendimento nas questões da angústia, os caminhos da solidão, da depressão. Vale a pena você que tem algum probleminha nesta área e que não tem também, ficar sabendo os mecanismos de proteção. A entrada é franca e eu espero vocês lá. Falando em Teatro Vanucci, na próxima segunda-feira, estreia O Julgamento do Paranormal. Uma peça belíssima, maravilhosa, com um elenco fantástico, uma superprodução que mostra os meandros dos desafios da paranormalidade, da mediunidade e tudo mais. Falando em espetáculo, eu recomendo que todos deem um jeitinho de ver um filme chamado Causa e Efeito. Um grande elenco, uma produção também espetacular. Eu vi o trailer, não vi o filme não, mas eu já vi o trailer, é fantástico. Um elenco de primeira linha, um conteúdo maravilhoso. É do mesmo diretor do Filme dos Espíritos, o André Marocco. Já está nos cinemas. Eu recomendo a todos a leitura da mensagem original gravada numa psicografia, numa psicofonia pelo médium João Pinto Rabelo. Esse trabalho foi feito numa reunião do Grupo de Apoio e Assistência aos Povos da África, feita na sede da FEB aqui no Rio de Janeiro, no último dia 10 de maio. A mensagem psicofônica que é do José do Patrocínio e tem o título Prudência. Vale a pena dar uma lidinha, porque tem um conteúdo extraordinário, extremamente oportuno para esse momento que nós estamos vivendo. Está na internet e é particularmente oportuna, como eu já disse há pouco, para as vivências dos nossos desafios, nesta tentativa de fazer com que esse país se transforme, de fato, na pátria do Evangelho, no coração do mundo. Quero repisar outra vez o meu e-mail. Mande as notícias da sua casa espírita, as atividades, as ações, o que está acontecendo para Joel Vaz, tudo junto, pequenininho, Vaz com Z, 61@gmail.com. Apaga o candeeiro para voltar na próxima quarta-feira com a nossa agendinha de luz. Muito bem.
Então, você conhece o nosso Geraldo, né? Vamos ver aqui o nosso correio. Perguntas, né? Nosso correio. Hoje as perguntas vêm de Copacabana, Rio de Janeiro, são formuladas pelo nosso ouvinte Lopes Carvalho. Ele pergunta primeiramente: o que acontece com o nosso espírito quando morremos? Você sabe que a gente não morre. Mas vamos utilizar o linguajar normal que as pessoas falam quando morremos, quando fazemos a nossa passagem da vida material para a espiritual, né? Muito bem, meu amigo, nós continuamos com a nossa individualidade. Isso é, nós teremos os mesmos conhecimentos, qualidades e defeitos que tivemos em vida material. A morte não nos livra das imperfeições. Nós seguiremos pensando da mesma forma. O nosso espírito ele será atraído vibratoriamente para regiões astrais com que tenha afinidades morais. Se formos excessivamente apegados à vida material, ficaremos presos ao mundo terreno, acreditando que ainda estamos fisicamente fazendo parte dele. Essa situação perdurará por certo tempo, até que ocorra naturalmente um desprendimento psíquico. A partir desse ponto, o espírito será conduzido para locais apropriados na dimensão espiritual e receberá toda a assistência necessária para a adequada compreensão de sua situação. É nessa oportunidade que os eventos da última encarnação e sua relação com as vivências anteriores começarão a ser mostrados, permitindo que o espírito reflita sobre seus valores e o que precisa fazer para progredir. Pode acontecer, todavia, que os fatos da realidade espiritual de cada um não sejam aceitos e nem mesmo compreendidos. Nessas situações, a lei do livre-arbítrio vai agir e as escolhas serão feitas. Esse processo se repete indefinidamente, até que a escola da vida espiritual proporcione os adequados ensinamentos para que, finalmente, a alma procure o melhor caminho para o seu progresso. Cabe aqui uma observação, aliás, duas observações. A primeira delas é que o que nós estamos falando aqui na resposta de o que acontece com o nosso espírito quando morremos é resultado de uma média, né? O que a gente lê nos livros de André Luiz, de Emmanuel, né? E de tantos outros companheiros que se preocupam com a reprodução da vida espiritual. Eles falam sobre situações as mais diversas que ocorrem. Na média, o que acontece é isso que nós falamos aqui. Agora, é aquela história, cada caso é um caso. Então, eles são tratados também dentro da sua especificidade e também de uma individualidade. A outra observação é que a literatura espírita hoje em dia está muito rica no tocante ao que acontece na vida espiritual depois que nós desencarnamos. Para começar, é só ler Céu e Inferno, Obras Póstumas e a coleção da Revista Espírita, né, de Kardec. Há uma quantidade enorme de relatos a respeito da vida espiritual e de como os espíritos encontram essa nova realidade para seus espíritos, para a sua vida. Tem uma página de Irmão X muito feliz que ele diz: quem quiser despertar bem depois da morte deve viver a vida como se fosse um treino para a morte. Isto é, procurar fazer o bem. Exatamente. Mas podemos passar para a segunda pergunta? Vamos lá. Todos os espíritos podem se comunicar logo após sua morte? Olha, eu vou dizer assim, sim, podem. Agora vamos explicar. Todos os espíritos eles podem se comunicar após a morte do corpo físico. Porém, a doutrina espírita nos ensina que o espírito sofre uma espécie de perturbação que nada tem a ver com desequilíbrio, e que pode demorar desde horas até anos, dependendo do tipo de vida que tenha tido na Terra, seu nível moral e da forma como ocorreu a sua, entre parênteses, morte
isso entre outros fatores. Os espíritos que são desprendidos da matéria desde a vida terrena, eles tomam consciência de que estão fazendo parte da vida espiritual, e isso bem cedo. Porém, aqueles que viveram preocupados apenas com o seu lado material, eles permanecem no estado de ignorância por longo tempo. Dado o pouco adiantamento espiritual da maioria dos habitantes do nosso planeta, pode-se concluir que muitas mensagens mediúnicas creditadas a pessoas famosas que desencarnam precocemente, muitas vezes podem não merecer credibilidade. É sabido, né, o que aconteceu no caso, por exemplo, do Chico Xavier. Ele deixou claro que ele daria determinadas senhas caso ele desse alguma comunicação. Então, essas senhas seriam reconhecidas por pessoas da confiança dele. O que não tivesse isso, não seria a mensagem que tivesse vindo dele. Olha a preocupação que ele já tinha com o que ia acontecer depois. Pois, apesar disso, nós estamos vendo que de vez em quando aparecem aí mensagens dele. Não é? E curioso, sublinhando essa fala do Chico, ele fala com muita propriedade: quando eu tiver autorização para me comunicar, a senha é essa que eu vou deixar. Quando eu tiver autorização, não é uma coisa também, vou chegar e comunicar, então tem toda uma estrutura. Então, muitas pessoas, movidas pela saudade, procuram as casas espíritas na esperança de encontrarem seus entes queridos através de comunicações mediúnicas. E não raro ficam frustradas pela falta do esperado contato. Os espíritas sabem que essas coisas não funcionam como uma regra. Cada caso é um caso, e inúmeros fatores agem sobre a oportunidade desses eventos ocorrerem. O importante é que saiba que a falta de uma comunicação explícita não quer dizer que os entes queridos não estejam por perto. Muitas vezes eles estão nos amparando, ajudando e incentivando com pensamentos positivos, sem que haja aquela comunicação explícita. A esse respeito, eu me lembro, um dos livros do Chico Xavier, uma das psicografias dele, eu não tenho bem certeza se é Vozes do Além-Túmulo, é um deles, assim. Ele conta o caso de um espírito que se manifestou naquelas reuniões que eles faziam em Pedro Leopoldo. Esse espírito estava há quase 300 anos desencarnado e se recusava a uma nova encarnação. Tal a visão de realidade, da sua própria realidade que ele tinha medo de ter que passar pelas situações de resgate, dado ao passado dele, dado aos desatinos que ele cometeu, essas coisas assim. E que então, nesse caso, estava sendo preparado pela espiritualidade uma coisa chamada reencarnação compulsória, ou seja, ele não poderia, ele tinha sim o livre-arbítrio de escolher não reencarnar, mas isso até um certo ponto, porque ele não poderia também retardar a necessidade do progresso espiritual dele. Né? Tem que cumprir a lei. Então, você vê, são situações... E aqueles que estavam envoltos no processo dele, né? Então, são situações as mais diferentes. Né? O espírito é como a impressão digital, cada um tem um jeito diferente, uma expressão diferente. Né? Então, às vezes, essas perguntas são feitas, a gente procura responder dentro de uma média, né? Mas cada caso é realmente um caso. Né? E é interessante como essa noção do tempo é relativa na espiritualidade. Né? É verdade. 300 anos ontem, né? Muito bem, podemos passar adiante? Podemos. A terceira pergunta do nosso irmão: o que acontece com os recém-nascidos que logo morrem e por que isso acontece? Olha, meu amigo, o espírito de criança morta em tenra idade recomeça a existência espiritual normalmente, assim como qualquer outra volta à espiritualidade. O desencarne dos recém-nascidos, frequentemente, ele é prova para os pais
pois o espírito não tem consciência do que ocorre. A maioria dessas mortes, entretanto, é por conta da imperfeição da matéria. Quando uma criança desencarna, muitos podem questionar onde está a justiça divina que não permitiu àquele espírito a oportunidade de um resgate regenerador, de aprendizado. Essa posição demonstra desconhecimento doutrinário, partindo do princípio de que na justiça divina não existe espaço para injustiças. Tudo funciona dentro de uma lógica tutelada pela vontade de Deus. A morte prematura ela pode ser a lição para um espírito que, no pretérito, por maldade e ignorância, impediu, através do crime, que uma criança, por exemplo, viesse a viver. Quer seja pela violência da guerra, quer seja pela violência do aborto ou qualquer outra situação. Agora, o espírito ansioso por uma oportunidade, se vê obrigado a voltar e aguardar outra chance. Pode-se imaginar o que ele sente? Essa é uma experiência pessoal, única e intransferível. Ou seja, aquele espírito tinha que passar pelo drama, vamos dizer assim, de nascer, desenvolver-se até um determinado período, pequeno, um pouquinho maior, e depois desencarnar, para que ele pudesse sentir o que era isso, ou seja, a perda da oportunidade de regeneração. Certamente, pela lei divina, ele voltará outra vez e continuará, mas aquela experiência em particular era necessária e era importante para ele. Uma vez uma pessoa me fez uma pergunta muito curiosa. A pergunta foi a seguinte: que quando do nascimento de Jesus, os reis magos foram recebidos por Herodes, e Herodes perguntou o que eles estavam fazendo por ali, e eles disseram que tinham vindo assistir ao nascimento, homenagear o nascimento de um novo rei. E aquilo deixou Herodes profundamente prejudicado, porque ele se sentiu ameaçado, um novo rei, Então ele deu aquela famosa ordem. Isso tudo está nos evangelhos apócrifos, isso não consta dos livros canônicos da Bíblia. Então ele, desesperado, mandou que fossem decepadas todas as crianças até uma determinada idade lá, porque ele não queria saber de concorrência e nem de ninguém por perto dele e tal. Então, com isso, foi feito um verdadeiro genocídio na região da Palestina. Por isso é que José e Maria fugiram para o Egito, exatamente para se livrarem dessa carnificina. Então a pergunta que uma pessoa me fez uma vez foi: como fica o espírito de Herodes diante dessa ordem? Falando em crianças, Então é uma pergunta muito complicada de ser respondida, porque, como eu disse sempre, cada caso é um caso. Certamente o espírito de Herodes, diante dessa chacina que ele promoveu, não seria diferente do que aqueles que promoveram o genocídio dos judeus na Segunda Guerra Mundial, ou daqueles lá no Extremo Oriente, no Laos, na Tailândia, aqueles ditadores que mandaram matar, por simplesmente discordarem dele, mais de 1 milhão de pessoas. Enfim, outros crimes. Não seria diferente. Não seria diferente de nenhum desses outros grandes genocidas da humanidade. E certamente, num determinado trecho da evolução espiritual de Herodes, um dia lá, quando ele já tiver passado por um processo regenerador bastante intenso, provavelmente ele será uma criança que vai nascer e na esperança, no afã de poder então dar mais um passo na sua progressão, desencarna. Isso faz parte do processo. Cumprimento da lei. Sem dúvida nenhuma. Bom, meus amigos, nós estamos terminando o nosso bloco por hoje. Vocês terão, na sequência,
a internet do bem, pelo nosso companheiro Geraldo Cardoso, como sempre, com mensagens e exemplos edificantes. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Precisando escolher um presente? Aceita a sugestão? Ofereça um livro. Na livraria do ICEB, você vai encontrar sempre o presente ideal ao preço de R$20 o volume. Para a sua comunidade, você pode receber os livros pelos correios, fazendo os pedidos por telefone. DDD 21 2224 1060 ou 2224 0726. Meus amigos, na mensagem que a Internet do Bem selecionou para hoje, o autor faz uma constatação das verdades de cada existência, após análise sumária da razão de estarmos na Terra. Vejamos as suas palavras, que tem para título Eu tive que aceitar. Eu tive que aceitar que eu viera ao mundo para fazer algo por ele, para tentar dar-lhe o melhor de mim, deixar rastros positivos de minha passagem e, em dado momento, partir. Eu tive que aceitar que o meu corpo jamais poderia ser imortal, que ele envelhecerá e se acabará um dia. Eu tive que aceitar que os meus pais não durariam para sempre e que meus filhos, pouco a pouco, escolheriam os seus caminhos e prosseguiriam a sua caminhada sem mim. Eu tive que aceitar que eles não eram meus, como eu supunha, e que a liberdade de ir e vir é um direito deles também. Eu tive que aceitar que todos os meus bens me foram confiados por empréstimo, que não me pertenciam e que eram tão fugazes quanto fugaz era a minha própria existência na Terra. Eu tive que aceitar que esses bens ficariam para uso de outras pessoas quando eu já não estiver por aqui. Eu tive que aceitar que o que eu chamava de minha casa era só um teto temporário que mais dia menos dia seria o abrigo terreno de outra família. Eu tive que aceitar que o meu apego às coisas só apressaria mais ainda a minha despedida e a minha partida. Eu tive que aceitar que os meus animais de estimação, a árvore que eu plantei, as minhas flores e as minhas aves eram mortais, não me pertenciam. Foi difícil, mas eu tive que aceitar. Eu tive que aceitar as minhas fragilidades, os meus limites, a minha condição de ser mortal, de ser atingível, de ser perecível. Eu tive que aceitar para não perecer. Eu tive que aceitar que a vida sempre continuaria, com ou sem mim, e que o mundo em pouco tempo me esqueceria. Eu me rendi e aceitei que eu tinha que aceitar. Aceitei para deixar de sofrer, para lançar fora meu orgulho, a minha prepotência e para voltar à simplicidade da natureza que trata a todos da mesma maneira, sem favoritismo. Humildemente, eu te confesso que foi preciso fazer cessar umas guerras dentro de mim. Eu tive que me desarmar e abrir os meus braços para receber e aceitar a minha tão sonhada paz. Viva bem o seu dia de hoje. Meus amigos, aqui nos despedimos, com votos de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil.
noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Quero dizer a você que durante todo este mês de julho teremos uma atividade especial e convidados especialíssimos nas palestras de 15 horas do nosso ICEB. 1h30 da tarde, no próximo sábado, teremos o estudo da obra de André Luiz nos domínios da mediunidade, no encargo de Luiz Eduardo Barreira Brandão. O Luiz Eduardo é um colaborador antigo do nosso Instituto de Cultura Espírita, profundamente culto, engenheiro, tem uma visão da mecânica quântica e da ciência do mundo como poucos a têm, e faz um trabalho de correlação e de relação com os estudos das obras de André Luiz primorosamente há muitos e muitos anos no nosso ICEB. Às 3h da tarde, estaremos recebendo o professor de filosofia José Carlos Leal. Um abraço ao nosso José Carlos Leal. E o tema, o que não é espiritismo? Chamo a sua atenção para esta palestra que eu tenho, em minha opinião, como imperdível. 3h da tarde, o que não é espiritismo, por José Carlos Leal. O destaque da nossa revista Cultura Espírita de hoje vai para o tema Disciplina Mediúnica e a autora Marta Antunes Moura. A proposta dela é muito interessante para a nossa reflexão de hoje. Veja bem, abre aspas. Disciplina mediúnica é a ordem e se refere ao bom comportamento do médium perante o intercâmbio entre os dois planos de vida, o físico e o espiritual. Para ser exercida essa disciplina mediúnica, com proveito, o médium sabe que é preciso adquirir boa base doutrinária espírita, desenvolver-se moralmente e ter plena consciência de que, conforme ensina Emmanuel, que é no exercício mediúnico que precisamos aceitar o ato de servir por lição mais alta na escola do mundo. Fecha aspas. Marta Antunes Moura colabora conosco na nossa revista Cultura Espírita deste mês de julho e eu convido você a dar uma olhada bem aprofundada nesta proposta de disciplina mediúnica, conhecimento da doutrina espírita, comportamento conforme Jesus nos exemplificou, o orai e o vigiai, e sempre praticar o bem. Vale a pena. Dê uma leitura, uma olhadinha em Marta Antunes Moura no tema Disciplina Mediúnica de nossa revista Cultura Espírita deste mês de julho. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.